Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a nossa operação de leitura de informações no banco de dados, que é a operação read do nosso CRUD, ou seja, como é que a gente faz para recuperar as informações que estão salvas em uma ou em mais tabelas do nosso banco de dados. Como exemplo, para esse vídeo, a gente vai utilizar essa tabela cliente, que a gente tem dentro do nosso banco de dados chamado loja. E se vocês não tiverem essa estrutura do banco de dados, eu vou deixar o arquivo de criação desse banco de dados na descrição desse vídeo para vocês poderem baixar. Então, considerando que a gente já tem essa estrutura de banco de dados e de tabelas e que a gente já tem algumas informações salvas nessa tabela cliente, eu vou mostrar para vocês então um arquivo que eu já criei previamente que faz a listagem dessas informações no banco de dados. Esse arquivo, então, ele se chama listacliente.php e ele faz nada mais nada menos do que uma listagem de todos os clientes que tem na tabela clientes do nosso banco de dados loja. Então, nessa tabela a gente tem 4 clientes, que a gente consegue ver aqui no phpMyAdmin, e o nosso arquivo listacliente.php também está conseguindo listar esses 4 clientes. Então eu vou mostrar para vocês como é que é o código-fonte desse arquivo e vou explicar passo a passo como é que ele foi feito. A primeira coisa que a gente tem é o cabeçalho de um arquivo HTML normal, e depois a gente tem um trecho de código PHP, e depois a gente tem mais arquivo HTML. No final, então, desse arquivo, a gente tem um link para voltar para a página de cadastro de clientes, que é aquele formulário de cadastro de clientes que a gente viu no vídeo anterior. Dentro, então, do nosso código PHP, como a gente quer retornar informações de um banco de dados, ou qualquer que seja a operação que a gente vai fazer no banco de dados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma conexão com esse banco de dados. Novamente, a gente utiliza a função mysql_connect, passa como primeiro parâmetro a localização, ou seja, o endereço do nosso banco de dados que a gente quer conectar, depois o usuário que a gente vai utilizar para conectar nesse banco de dados, a senha desse usuário que a gente quer conectar e em qual banco de dados que a gente vai fazer as nossas operações. Então a gente está utilizando o endereço localhost porque o nosso SGBD MySQL ele está no nosso próprio computador, que ele foi instalado utilizando o XAMPP. O usuário root é o usuário padrão que a gente tem quando a gente instala o MySQL utilizando o XAMPP, e a senha desse usuário root é uma senha vazia, ou seja, não tem senha. Então basta a gente abrir e fechar as aspas aqui e não colocar nada dentro. E a gente vai selecionar o banco de dados loja para a gente fazer as nossas operações, que é o banco de dados que a gente pode ver pelo phpMyAdmin que a gente criou utilizando aquele arquivo de backup ou seguindo as instruções dos vídeos anteriores. Uma vez que a gente fez essa conexão e armazenou uma referência para ela na variável conexão, o próximo passo que a gente tem é montar o comando que a gente vai enviar para o banco de dados. Como o que a gente quer fazer nesse vídeo é uma consulta ao banco de dados, então esse comando SQL deve ser um comando do tipo select. Então eu vou montar esse comando da seguinte forma: eu quero trazer todas as informações da tabela cliente. Então é select asterisco from cliente, que é o nome da tabela. Uma vez que essa string, que é um comando SQL, está montado, definido e armazenado na variável SQL, basta eu enviar esse comando para o banco de dados utilizando a função mysqli_carry. Essa função ela exige como primeiro parâmetro qual que é a variável que armazena uma referência para a conexão do banco de dados, que é o que a gente fez aqui na linha 8, está na variável conexão, e depois qual que é o comando que a gente quer enviar para o banco de dados. Esse comando que a gente quer enviar está aqui na variável SQL. Essa função mysqli_carry, ela vai enviar esse comando SQL para o banco de dados que está conectado e salvo na variável conexão, e vai pegar o retorno desse comando aqui e vai salvar na variável rs, que a gente usa como sigla de result set, ou seja, conjunto de resultados.
Como o que a gente tem na variável rs para o comando select é realmente um conjunto de resultados, ou seja, uma lista de resultados, considerando que a gente tenha feito com sucesso esse comando select no nosso banco de dados, a gente vai trazer então todas as informações, nesse caso, que estão salvas na tabela cliente. Então, é uma lista de todos os clientes. Então, a gente tem que percorrer essa lista. Uma das formas que a gente tem para percorrer essa lista é utilizando a função mysqli_fetch_assoc. Essa função ela cria um vetor associativo para cada um dos registros da tabela que a gente estiver pesquisando, que no caso é a tabela cliente. Então, para cada um dos retornos desse comando select, eu vou criar um vetor associativo na variável reg. E esse laço de repetição enquanto aqui, ele vai se repetir enquanto houverem novos registros nessa minha lista de registros. Então, considerando que eu tenho 4 clientes lá nessa tabela cliente, eu vou conseguir percorrer todos esses 4 clientes e para cada um desses clientes eu vou ter um vetor que se chama reg. E as posições desse vetor vão ser exatamente os nomes das colunas que eu tenho no banco de dados. E o valor de cada posição desse vetor vai ser exatamente o valor que eu tiver salvo naquele registro do banco de dados. Por exemplo, aqui a gente tem que o ID cliente 1 tem esse CPF e esse nome. Então, quando a gente estiver percorrendo as informações dessa tabela, utilizando esse laço de repetição, esse vetor reg vai se referenciar ao primeiro cliente, no próximo laço vai ser o próximo cliente, no próximo laço vai ser o próximo cliente, e assim até esgotarem-se todos os registros que forem trazidos pelo comando que a gente enviar para o banco, que nesse caso aqui foi para trazer todos os clientes, então nesse exemplo vai imprimir todos esses 4 clientes que a gente tem lá no banco. Então o que a gente tem que imprimir? A gente tem que imprimir a variável que é o nosso vetor, variável reg, na posição com o nome da coluna que se refere à informação que a gente quer imprimir. Então se a gente imprimir a variável reg na posição id cliente, para o primeiro cliente, esse valor vai ser 1. A variável reg na posição CPF para o primeiro cliente vai ser esse valor aqui. E a variável reg na posição nome para o primeiro cliente vai ser João da Silva. Na sequência, o que a gente está imprimindo é para facilitar as próximas operações do nosso CRUD, que é o update e o delete, ou seja, o atualizar e o apagar. O que eu estou imprimindo é um link na tela que vai apontar para o arquivo editacliente.php e vai enviar para esse arquivo uma variável do tipo get, ou seja, eu estou montando uma variável do tipo get aqui na URL do link, e essa variável se chama idCliente, e o valor dessa variável idCliente é exatamente o valor do ID desse cliente em questão aqui. Então, para o cliente 1, eu vou ter um link editacliente.php com a variável idCliente valor 1. Para o cliente com ID 2, a variável idCliente vai assumir valor 2 e assim sucessivamente. A mesma coisa eu vou fazer um link para um arquivo que se chama apagacliente.php. Tá? Nos próximos passos, que são exatamente o de editar e o de apagar, vai ficar mais fácil entender o que está acontecendo aqui. Por agora, simplesmente aceitem isso aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem nos vídeos futuros. Então, esse laço de repetição ele vai repetir para cada vez que eu tiver registros no banco de dados para imprimir as informações desse registro. Tá? Só considerando que eu tenho que escrever aqui na chave do meu vetor exatamente igual está lá no banco de dados, considerando maiúsculos e minúsculos. Tá? Então, se eu tenho ID minúsculo, cliente com C maiúsculo, tem que ser desse jeito, CPF tudo maiúsculo, nome com N maiúsculo. Então, esse valor aqui é exatamente o mesmo valor do título da minha coluna lá no banco de dados. Então, na prática, o que a gente tem é esse arquivo listacliente.php
e ele traz todos os clientes do banco de dados. Se eu quiser complementar essa listagem para tornar ela mais fácil de ler, eu posso, por exemplo, escrever aqui que isso aqui é o ID que vem do banco, e aí eu salvo. E aqui então vai estar escrito ID. Eu posso, da mesma forma que eu fiz aqui, eu posso colocar que isso aqui é o CPF e que isso aqui é o nome. Uma outra forma de trazer essas informações é na forma de uma tabela. Então, eu desafio vocês a pegar esse arquivo da forma que ele está aqui e fazer uma tabela que vai representar uma listagem desses clientes, mais ou menos da mesma forma que a gente tem essa tabela aqui. A primeira coluna vai ser o ID, a segunda coluna vai ser o CPF e a terceira coluna vai ser o nome. E cada linha dessa tabela vai representar um registro lá da minha tabela do banco de dados, da mesma forma que está aparecendo aqui. Certo? Então fica aí o desafio para vocês, transformar essa listagem de clientes aqui, ao invés de trazer ela em texto corrido, trazer na forma de uma tabela. E nessa tabela vocês podem, por exemplo, colocar uma quarta coluna que vai armazenar os links editar e apagar, que a gente vai utilizar nos nossos próximos vídeos. Certinho, pessoal? Então a gente se vê nos próximos vídeos, onde a gente vai falar das duas últimas operações básicas do banco de dados, que é atualizar uma informação de um registro do banco de dados e também apagar registro do banco de dados. Nos vemos lá e até mais.